E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. O Cruzeiro desperdiçou ontem mais uma chance de se aproximar do G4 na Série B ao apenas empatar no Independência contra o CSA por 1x1. Em caso de vitória no jogo de ontem, hoje o Cruzeiro estaria a apenas 5 pontos do grupo de acesso à próxima Série A. Isso porque Juventude e Sampaio Corrêa perderam na rodada e a gente também teria subido para o 8º lugar na tabela. Como não vencemos, continuamos a 7 pontos do G4, estacionados em 10º lugar, e perderemos essa posição hoje caso o Confiança não perca para o Guarani. A distância para a zona de rebaixamento está em 10 pontos, mas os times lá de baixo ainda jogam na rodada. A nossa reação não tem como ser diferente de decepção, né? É realmente a palavra que resume o que aconteceu aí nessa noite de terça-feira. O Cruzeiro nem pode reclamar muito da sorte, porque na reta final o CSA teve boas oportunidades e poderia ter vencido o jogo, mas novamente o Cruzeiro desperdiça uma oportunidade em casa, onde nós temos uma das piores campanhas nessa Série B. Mas a possibilidade de acesso continua existindo. A gente continua 7 pontos atrás do 4º lugar e ainda faltam 27 pontos em disputa. Então, por mais que a gente esteja puto, a gente esteja chateado, mas tem que ganhar 8 em 9 jogos e tudo mais, a gente tem que continuar tentando ganhar o próximo jogo, tá? Enquanto a matemática disser que tem alguma possibilidade, a nossa obrigação é seguir acreditando e torcendo para que algo dê certo. Por mais que a probabilidade de subir seja muito pequena, como já era na última rodada. Continua sendo 7 pontos de diferença, antes tinha 30 em disputa, agora 27. Então é lógico que se a gente ganhar o próximo jogo, a chance aumenta, se a gente não ganhar, a chance diminui. Na coletiva após o jogo, o Filipão considerou o resultado justo e lembrou que desde que ele assumiu o Cruzeiro, a gente conquistou 26 pontos em 13 rodadas, que o time tá correndo atrás e pagando o preço agora do início ruim e da falta de planejamento. E tudo isso que o Filipão diz é verdade, é só a gente lembrar que agora em novembro o Cruzeiro ainda estava contratando jogador e tentando montar o elenco. Então é uma sucessão de erros, só que nessa sequência recente, né, com essa dificuldade de ganhar principalmente jogos em casa, o Filipão também tem a pontinha de responsabilidade dele aí. A forma como muitas vezes o Cruzeiro parece conformado com empates, não tem ali uma agressividade para buscar o resultado, seja no início da partida, seja uma tentativa de pressão ali nos instantes finais, né? E tudo isso passa um pouco pela forma como o Filipão escala o time, pela orientação que ele passa e até pelo discurso em alguns momentos também, que ele continua falando que o objetivo do Cruzeiro é não cair, que eu considero que tem que ser o primeiro objetivo, mas internamente eu acho que ele já poderia tentar incutir um pouco mais de ambição para os jogadores. E sobre essa pontuação de 2 pontos por rodada, costuma ser o aproveitamento dos times que são campeões aqui no futebol brasileiro. Então, de fato, é sim um aproveitamento elogiável que o Filipão conseguiu até agora, mas para o nosso contexto não é o suficiente, tá? Porque se nas 9 rodadas restantes o Cruzeiro conseguir 2 pontos por rodadas, a gente soma mais 18 e fecha a Série B com 57. Ninguém nunca subiu com essa pontuação. Filipão também elogiou a boa entrada do Giovani, mas destacou que fisicamente ele ainda não está pronto. Citou que o meia deu uma abafada e caiu de rendimento nos últimos 15 minutos de partida, mesmo tendo entrado no intervalo. Também concordo com essa avaliação do técnico, o Giovani entrou e mudou muito a cara do Cruzeiro, a gente subiu demais de rendimento, só que aí o gás dele acabou e o Cruzeiro morreu junto com ele. A tendência é que ele vá entrando em outros jogos e cada vez consiga suportar melhor mais minutos em campo, mas o Giovani ser titular nesse momento, acho muito improvável. Nesse jogo de sexta contra o Avaí, ele deve novamente começar no banco. Filipão também falou da especulação que brotou na imprensa chilena de que ele poderia assumir a seleção local, substituindo Reinaldo Rueda. Segundo o técnico, ele não tá sabendo de nada e não pode responder nada sobre isso. Acho que todos concordamos que o Filipão é peça-chave nessa recuperação do Cruzeiro. Quando ele chegou aqui, a nossa realidade era o rebaixamento, a gente estava afundado rumo à Série C, tá? A possibilidade de cair era sim muito grande e ele conseguiu recuperar o Cruzeiro. Então, mesmo que a gente discorde de escolhas, tenha críticas a fazer ao trabalho, eu torço para que ele continue. Se existe proposta oficial ou não lá da seleção chilena, é impossível a gente saber, até porque o técnico não fala sobre isso, e imprensa alimentar esse tipo de rumores é tão comum lá no Chile como é aqui no Brasil, tá? Então, realmente, eu tenho a impressão de que o Filipão não vai sair, de que ele vai continuar no Cruzeiro, até porque ele já recusou propostas de seleções sul-americanas em outros momentos, até mesmo enquanto estava desempregado.
Então eu acho que ele vai continuar no Cruzeiro, mas não dá pra gente cravar nada nesse sentido, né? É realmente só o tempo que vai dizer. Com o gol marcado ontem, Rafael Sobis se igualou a Maurício como um dos artilheiros do Cruzeiro no ano de 2020, com 5 gols. O lado bom é que o Sobis alcançou esse número em apenas 8 jogos na Série B, enquanto o Meia jogou 32 vezes. É chover no molhado elogiar o Sobis e falar como ele conseguiu fazer a diferença de forma imediata no time, né? 5 gols em 8 partidas é um desempenho excelente, tanto para a Série A quanto para a Série B, em qualquer campeonato do mundo. Só que é meio triste também a gente saber que hoje o Rafael Sobis não tem reserva, porque quando a gente coloca Marcelo Moreno, Thiago ou o Sassá, o nosso sistema ofensivo acaba. E a gente sempre vê isso quando o Sobis é substituído, porque ele precisa sair todo jogo, ele não consegue jogar 90 minutos pela idade que tem e tudo mais. Então eu nem digo para a reta final da Série B, mas pensando a médio prazo, o Cruzeiro precisa achar novas soluções, porque o Thiago ainda é muito novo, tem uma tendência que vai evoluir nas próximas temporadas, beleza, mas o Marcelo Moreno e o Sassá não é o caso, já são jogadores maduros, jogadores prontos, que nesse momento a tendência é apenas que percam rendimento, né? Então talvez para uma próxima temporada o Cruzeiro deveria reconsiderar e dar uma oportunidade para Vinícius Popó e Zé Eduardo, que são jogadores que pertencem ao clube, têm um histórico de fazer gols, né? O Zé Eduardo em outros clubes menores e o Vinícius Popó na categoria de base, e até o momento eles não receberam oportunidades de verdade no profissional do Cruzeiro. Para o duelo contra o Avaí, não teremos o lateral Matheus Pereira, que tomou o 3º cartão amarelo numa tentativa de simular um pênalti. Com isso, Patrick Bray deve ser aproveitado mais uma vez na sexta-feira. Espero que todos já tenham começado suas preces aí para que o Patrick esteja numa noite inspirada e não comprometa o time nesse jogo contra o Avaí. E com relação ao Matheus, ele precisa corrigir essa questão dos cartões amarelos. Muitas vezes ele toma cartão bobo, com entrada meio afobada, fazendo muita falta. Ontem foi um lance ali de uma tentativa de simulação. Acontece, né? Só que nesse momento, como a gente não tem um bom lateral esquerdo na reserva, o Matheus ficar sendo suspenso toda hora é um desespero, porque a gente sabe que lá vem Patrick Bray. Saindo dos assuntos do jogo, saiu matéria hoje no UOL e também no Deus Me Dibre sobre o William Potker, que o Cruzeiro pagou ao jogador R$1 milhão à vista no dia 6 de novembro a título de direitos de imagem. O problema nessa história é pagar um montante desse tamanho para um jogador no momento que todo mundo está com salários atrasados no clube. Inclusive ontem o Cruzeiro anunciou na parte da tarde que pagou um mês do salário que estava atrasado para todo mundo. É a folha que deveria ter sido quitada no início de novembro. A expectativa do Cruzeiro é que até o final desse mês de dezembro consiga colocar todas as pendências em dia, tanto com o elenco profissional masculino quanto administrativo, base e futebol feminino. A grana para colocar tudo isso em dia deve ser realmente da venda do Orejuela para o Grêmio. Mas voltando ao Potker, a negociação que já era estranha vai ficando um pouco mais, porque foi amplamente noticiado que quem pagaria os vencimentos dele até maio do ano que vem seria o Internacional, até o final do contrato. Então por que o Cruzeiro pagou R$1 milhão para o Potker agora? E provavelmente todos nós ficaremos sem resposta, porque o pessoal do UOL procurou a diretoria do Cruzeiro, que se negou a responder, falou que não vai responder nada a respeito de salário e direito de imagem. E o Cruzeiro colocou na negociação com o Inter aquela cláusula de confidencialidade, que é uma forma de regulamentar a falta de transparência que sempre existiu lá dentro. O Potker ontem fez um jogo muito ruim, até o momento ele tem apenas 1 gol em 6 partidas pelo clube, mas o que realmente me preocupa nessa história é a repetição de práticas escusas no clube, porque a gente se acostumou a ver no Cruzeiro uma relação muito estranha e muitas vezes promíscua entre cartolas do clube, empresários e até jogadores. E tem uma sensação nesse momento que a gente tá vendo o filme se repetir e o final do filme a gente sabe, é uma tragédia como aconteceu no ano passado. Pra fechar, o time feminino do Cruzeiro joga daqui a pouco, às 3 da tarde dessa quarta-feira, contra o Ipatinga, na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. As cabulosas já estão classificadas para a final, que será realizada contra o Atlético Mineiro no próximo sábado. Fica a dúvida aí se o Cruzeiro vai preservar atletas para a decisão do campeonato, né, já que hoje é realmente só cumprir tabela, ou se vai colocar o time titular para ganhar mais ritmo, até mais confiança também, porque a gente não vem de resultados muito bons. São 2 empates contra o próprio Atlético, ambos por 0-0. O jogo é então 3 horas da tarde. Eu ainda não vi nenhuma movimentação do clube sobre a transmissão, mas se você quiser assistir, dá uma checada no canal oficial do Cruzeiro aí às 15 horas, que é provável que o jogo seja transmitido por lá. Isso porque a transmissão de cada jogo é definida pelo mandante, né? E na semana passada o Cruzeiro transmitiu o jogo pelo canal oficial. Tá? Mas esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!